Fala galera, como vocês estão? Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Gigante paulista entra na disputa por Fernandinho, que deixará o Manchester City. Gigante brasileiro oficializa proposta de 30 milhões de reais para Tei Michael, ex-Flamengo. Gigante europeu prepara proposta de 151 milhões de reais por Gabigol e muito mais, então vamos para o vídeo. Gigante brasileiro oficializa proposta de 30 milhões de reais para Tei Michael, ex-Flamengo. O atacante Michael, que deixou o Flamengo recentemente, pode estar voltando ao futebol brasileiro. Pelo menos, houve uma tentativa de compra por parte do Botafogo, que ofereceu cerca de 30 milhões de reais ao Al Hilal por 50% dos direitos de Michael. Michael é ex-Flamengo e deixou o futebol carioca recentemente. De olho em reforços, o Botafogo, que tentou Mosquito, do Corinthians, foi em cima de Michael como plano B, apesar da boa proposta, de 30 milhões de reais, o Al Hilal acabou recusando. De acordo com fontes, o motivo do Al Hilal ter recusado a boa proposta do Botafogo se dá pelo motivo de ter comprado Michael há pouco tempo. O atacante vem sendo um dos bons nomes do clube da Arábia, marcando gols e realizando assistências. Enquanto sonha com Michael, o Botafogo segue perto de contratar o veterano atacante Zahavi, de 34 anos de idade, que vive grande fase no futebol europeu, vestindo as cores do PSV. O acordo, no entanto, é visando apenas o meio da temporada no Brasil. De derrota para o Corinthians, o Botafogo volta a campo neste domingo, fora de casa, diante do Ceará, pelo Brasileirão. John Textor se encanta com William e fala sobre possibilidade de contratá-lo para o Botafogo. Em pleno Engenhão, o Corinthians bateu o Botafogo por 3-1, com direito a uma grande partida do atacante William, que apesar de não ter marcado gols, deu 2 assistências e foi eleito o craque da partida. E, além da torcida e da imprensa, William também encantou o sócio majoritário do Botafogo, John Textor, que falou sobre a possibilidade de contratar o Foguetinho para o Glorioso. Em conversa com o jornalista Vitor Schicaroli, do Meu Timão, John Textor foi questionado sobre o interesse do Botafogo em Gustavo Mosquito, que recebeu uma proposta de 21 milhões de reais da equipe carioca. Schicaroli indagou Textor perguntando se Mosquito era um pedido pessoal seu, e foi respondido da seguinte forma: "Olha, mudamos de ideia depois de domingo, e agora decidimos que queremos o William." A resposta obviamente é uma brincadeira em referência à grande partida de William, mas foi o suficiente para empolgar alguns torcedores do Botafogo, que já vem comentando sobre a possibilidade nas redes sociais. Por mais que tenha sido uma brincadeira, você gostaria de ver o William no Botafogo? Comenta aí embaixo. Gigante europeu prepara proposta de 151 milhões de reais por Gabigol. Gabriel Barbosa pode deixar o Flamengo no meio do ano. Apesar de ter 11 gols e uma assistência nas 16 partidas em que disputou na atual temporada, o jogador não vem sendo poupado pela torcida e vem sendo bastante cobrado nesta má fase da equipe. Todavia, este casamento pode chegar ao fim ainda neste ano. Isso porque, há alguns dias, o portal Fichagens destacou que o Atlético de Madrid, que procura por um novo centroavante, vê com ótimos olhos a contratação do jogador. Agora, de acordo com o jornalista Mauro Santana, a investida a qual prepara o clube espanhol seria de 30 milhões de euros, cerca de 151,8 milhões de reais na atual cotação da moeda. Gabriel está com 25 anos e tem contrato com o Flamengo até 2024. Além do clube carioca, soma passagens por Santos, Benfica e Inter de Milão. No clube espanhol, apesar da iminente saída de Suárez, o jogador ainda disputaria a posição com nomes como de João Félix e Griezmann. Inter convence Shakhtar, supera prazo do fim da janela e anuncia retorno de Alan Patrick. Após oficializar Pedro Henrique, o Inter concluiu as tratativas com o Shakhtar Donetsk e fechou a contratação do meio-atacante Alan Patrick nesta terça-feira, prazo final para contratações no futebol brasileiro. O jogador, que atuou no Beira-Rio entre 2013 e 2014, foi comprado em definitivo pelo Colorado e assinará contrato até abril de 2025. O acerto com o meia já tinha ocorrido no início de abril. Faltava sensibilizar os ucranianos. Os dirigentes do Shakhtar não pretendiam liberá-lo, mas o presidente Alessandro Barcelos tomou a frente dos negócios e chancelou a compra. O atleta está inscrito na Sul-Americana e depende do bid para ficar à disposição. Alan Patrick está no Brasil desde o dia 25 de fevereiro, 3 dias depois de realizar um procedimento cirúrgico, na Alemanha, por conta de uma hernia inguinal. O atleta não estava em solo ucraniano no momento da invasão russa. A última partida disputada ocorreu no dia 7 de novembro, quando o Shakhtar venceu o Kovos Kovaliva por 3-1. Você gostou da contratação de Alan Patrick pelo Internacional? Comenta aí embaixo. Atlético PR avança em negociações com Carille. Contratado pelo Santos no ano passado, Carille não teve vida fácil durante os 6 meses em que esteve no Peixe.
E, apesar de ter conseguido tirar o time da zona de rebaixamento e colocá-lo na 10ª posição do Brasileirão, o treinador nunca caiu nas graças da torcida. Deste modo, o treinador acabou pedindo para deixar a equipe e agora se encontra sem clube. E, de acordo com a jornalista Nádia Mauad, do Globo Esporte, o treinador vem tendo conversas com o Atlético Paranaense, que ainda essa semana demitiu o técnico Alberto Valentim. Segundo ela, o Furacão vem avançando nas tratativas com Carille, que já é aguardado em Curitiba para conversar pessoalmente com a diretoria da equipe, reunião a qual deve ocorrer ainda hoje, 13h04. Importante ressaltar que apesar do avanço nas conversas com Carille, o Atlético ainda sonda o mercado e estuda outras opções. Você gostaria de ver Carille treinando o Atlético? Comenta aí embaixo. Ronaldo Fenômeno se rende a craque e diz que ele merece ganhar a bola de ouro. Um dos principais jogadores da atualidade, o atacante Karim Benzema vem se destacando na temporada de 2021 a 2022 com a camisa do Real Madrid. São 37 partidas disputadas, com 37 gols marcados e 3 assistências. Ele tem feito, inclusive, uma boa dupla de ataque com o brasileiro Vinícius Júnior. Naturalmente, Benzema começa a ser cotado para o prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, que elege o principal nome do planeta na temporada do futebol mundial. Quem está fazendo lobby para isso é justamente Ronaldo Fenômeno. Em entrevista concedida à Sky Sports da Itália, Benzema merece a bola de ouro. Digo isso há anos e me criticam, mas ele merece. É um grande atacante, disse Ronaldo, que também vestiu a camisa 9 do Real Madrid. O Fenômeno venceu o prêmio de melhor do mundo da FIFA nos anos de 1996, 1997 e 2002. E aí você concorda com o Fenômeno? Me diz o que você acha. Gigante paulista entra na disputa por Fernandinho, que deixará o Manchester City. O contrato de Fernandinho com o Manchester City se encerra em junho de 2022 e não será renovado. Ontem, 12h04, o próprio jogador confirmou a informação afirmando, ainda, que retornará ao Brasil. Eu quero jogar. Voltarei ao Brasil, com certeza. Decidi com a minha família, é o mais importante para mim. Desde então, o nome do meio-campista vem sendo especulado em diversas equipes do futebol brasileiro, sendo a principal delas, o Atlético Paranaense. Não obstante, além do Furacão, outros times são apontados como possíveis destinos para o atleta, como o Botafogo, que conta com o apoio de John Textor para selar o negócio. Todavia, o Glorioso não é o único interessado no volante. Segundo a jornalista Nádia Mauad, do Globo Esporte, o Corinthians também faz parte das equipes que tentará contratar o volante em junho, quando seu contrato com o City expirar. No entanto, ela ressalta que a prioridade do brasileiro é retornar ao Atlético, com os demais clubes sendo vistos como o plano B pelo atleta. Onde você gostaria de ver Fernandinho jogando? Comenta aí embaixo. Ontem pela Copa Sul-Americana, Ceará ganhou do Deportivo Laguaira por 2-0. União Santa Fé ganhou do Oriente Petrolero por 3-1. Atlético Goianiense ganhou do Defensa e Justiça por 1-0. LDU ganhou do Antofagasta por 4-0. Independiente ganhou do General Cabaleiro por 2-0. Pela Copa Libertadores da América, Boca Juniors ganhou do Always Red por 2-0. Universidade Católica ganhou do Sporting Cristal por 2-1. Cerro Porteño ganhou do Colón por 3-1. Palmeiras massacrou o Independiente Petrolero por 8-1. Flamengo ganhou do Talleres Córdoba por 3-1. Peñarol ganhou do Olímpia por 2-1. Pela Champions League, Chelsea ganhou do Real Madrid por 3-2. Bayern de Munique empatou com o Villarreal por 1-1. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.